Certo, pessoal, meu nome é Lucas e hoje nós vamos falar dos aspectos de instalação do controlador de fator de potência CM4040, que é esse carinha que está aqui do meu lado, tá? Nós vamos falar sobre os aspectos elétricos, mecânicos, os acessórios que acompanham ou não, dependendo do opcional. Vamos falar um pouquinho sobre tudo e a ideia desse vídeo é, caso tu já tenha comprado e está instalando ele, conseguir instalar ele direitinho, tomar todas as precauções. Caso tenha na dúvida para saber se é fácil, também vai saber nesse vídeo. Então convido a todos para me acompanharem ao longo dos próximos minutos. E sem mais delongas, bora! Bom, o controlador de fator de potência é esse cara aqui. Eu vou desconectar ele porque meu cabo está ligado, tá? É exatamente esse equipamento, tá? Ele tem o tamanho de recorte mecânico para o painel de 144 por 144 milímetros. Então, para fazer o recorte do painel tem que ser 144 por 144 e ele vai ser embutido no painel, certo? Então, ele é para a porta de painel. Como é que fixa? Ele vem com essas duas travinhas, elas já vão vir no corpo do equipamento, ou seja, quando receber o equipamento, vai receber ele com elas assim. Como é que faz? Puxa essa pequena alcinha que tem aqui, puxa ela e arrasta. Bem simples, tá? Então, é bem fácil, ele tem essa trava mecânica que a gente vai ouvir, inclusive, tá? Então fica bem fixo, fica bem firme. Então ele vem com essas duas abinhas para fazer a fixação na porta do painel. Aqui é a HM, eu vou falar sobre ela em outro vídeo, então convido a assistirem os vídeos com relação às telas de visualização e de parametrização, mas o foco agora é instalar esse carro. O que importa aqui é a parte de trás, certo? Como é que a gente vai ligar essas coisas aqui. Então eu vou falar um pouco sobre os sensores e vou vincular eles a cada entrada. Parte de corrente, uma das principais coisas nesse equipamento, uma dos principais detalhes, tanto na hora de dimensionamento como na hora da instalação. Ele aceita dois tipos de sensores de corrente, tá? Um sensor de fato, que são as bobinas de Rogowski, e os transformadores de corrente, que são mais convencionais, eu não estou com eles aqui agora. Bom, como é que funciona as ligações elétricas desses sensores, tá? São essas bobinas, elas já vêm com os conectores Fênix e já vêm com as nomenclaturas em qual lugar eu vou colocar aqui. Então eu tenho IA, eu tenho IA, IB e IC. Então eu consigo aqui nessa tela, aliás, desculpa, aqui na parte de trás do equipamento, pegar o sensor correspondente à fase B, por exemplo, esse aqui é o B, e conectar diretamente aqui dessa forma. Parafusa, ele tem as duas bordas aqui para ficar bem firme e não soltar, beleza? Então, com relação à ligação dos sensores de corrente ao equipamento, e falando-se especificamente das bobinas de Rogowski, que são essas que tem aqui, que tem a peculiaridade de uma instalação não intrusiva, elas são flexíveis, tu consegue abraçar, não precisa desmontar o barramento, são bem recomendados esse tipo de sensor para essa aplicação, bem mais fácil na hora da instalação. Então basta localizar o conector correto, colocar eles no sistema que quer medir, lá no barramento ou no cabo, e instalar diretamente ali na parte traseira do equipamento. Tá bem escrito, basta procurar ali as letras e vai identificar. Então essa é a primeira parte que a gente tem que tomar cuidado. Bom, uma outra coisa que chega junto com o equipamento, dependendo do opcional, são os sensores de temperatura, que são os sensores PT100, tá? Que também tem a mesma lógica de conector. E aqui é onde ele vai medir a temperatura, seja do banco, seja do ambiente, seja da onde o usuário quer colocar esse sensor, ele vai mostrar no painel e vai levantar as curvas. Então, esse cabo é feito sob medida, então tem que informar isso na hora da compra para saber quantos metros tem esse cabo. Mas os sensores ficam lá perto onde quer ser medido e aqui conecta no equipamento. A parte de conexão traseira seria nessa parte superior, onde eu tenho T2, C e T1, temperatura 1, temperatura 2, que é inclusive o que aparece na tela do equipamento. Notem que eles já saem daqui com os devidos conexões feitas nos conectores, então basta encaixá-los na primeira instalação que vai dar certo. Tá? Caso perca esse conector ou quebre, aí no manual tem exatamente qual borne, qual fuga para cada lugar. Certo? Para aqueles que vão usar dentro de sistemas supervisórios ou em sistemas de gestão, temos uma porta Ethernet. O usuário recebe um cabo crossover que é para uma primeira configuração inicial, um primeiro contato ponto a ponto com o notebook ou computador, tá? Mas, dentro de uma instalação final, obviamente, vai ter que ser lançado um cabo maior ou vai ter algum outro tipo de empecilho que não passe, por exemplo, esses dois conectores, então tem que fazer um cabo para a instalação física. Não é um problema, a princípio é uma parte bem tranquila de cabeamento estruturado. Então, se usa um RJ45 qualquer para colocar aqui. Se for ligar num switch, usa um cabo reto. Esse cabo
é um cabo tipo crossover. Então, se olharem as duas cores aqui, exatamente aqui nas pontinhas, elas não são exatamente iguais. Ou seja, o cabo reto tem as duas exatamente iguais, essas aqui são invertidas. Então, para fazer a conexão com o switch, usa um cabo reto. Para fazer essa conexão ponta a ponta, usa um cabo cross como esse aqui, que é justamente para ligar direto no notebook e configurar a parte de rede desse cabo. Bom, o que mais eu não comentei aqui? Bom, quando se usa TC, tá? A lógica de separação dos TCs ainda é TC A, B e C. E só que aqui, ao invés de aparecer mais e menos e terra, que são esses conectores aqui, vai aparecer S1 e S2. Então, basicamente, leva o cabo do TC A para o S1 e vai para o S1 do TC. O S2 vai para o S2 do TC e faz o circuito sério. Aqui dentro ele só vai fechar o circuito. Então, vai ter essa lógica aqui. Vai vir lá no TC, entra no equipamento e volta para o TC. Essa é a ligação. Então, eu ligo S1, S2, S1, S2, S1, S2 para cada TC. Antigamente, o CM4040 tinha um conector que continuava aqui, então se usava um comum nos S2. Nós optamos por separá-los e agora ficou mais fácil, então passa a ligação direto e aquele cabo, caso seja um upgrade, caso sendo saído, você esteja tirando um CM antigo para colocar um CM novo, agora ficou mais fácil a instalação, é só trazer o S2 direto. Não tem mais um comum, onde todos os S2 vão apenas para uma entrada. Então tem essa pequena diferença aqui, ficou mais fácil a ligação, mais intuitiva inclusive. Tá? Ao lado aqui do conector C eu tenho VA, VB, VC e N, aonde eu vou colocar os sinais das fases A, B e C de tensão, neutro, V+, e V- eu vou colocar um fase e um neutro para ligar o equipamento e o aterramento. Bem tranquilo, seguindo exatamente o que está escrito aqui, não tem erro. Tá? Só apenas respeitando os limites do equipamento, 85 a 300 volt, entre fase e neutro. Ou seja, aceita 440? Sim, porque é 254 fase neutro. Então alimenta aqui, sinal de tensão aqui. Detalhe muito importante, extremamente importante na hora da ligação. Se eu coloquei o sensor lá, ou o TC, fase A, dessa mesma fase eu vou derivar o meu sinal de tensão para A. A fase que eu coloquei o sensor B, eu vou derivar para o B. E a fase que eu coloquei o sensor C ou o TCC, eu vou colocar no sinal de tensão da fase C. Ou seja, fase A com A, B com B, C com C, para que o fator de potência fique correto e não tenha algum erro, alguma defasagem externa, certo? Então respeitar bem o casamento entre fases, tensão e corrente tem que ser casadinhos e vir os dois da mesma fase, certo? Então é para ficar um chicote mais ou menos como esse aqui que eu montei. O que vai ser instalado aqui? Bem tranquilo. Aqui os sinais de tensão e alimentação. Na parte de comando, tá? Nós temos os alarmes, na verdade um alarme, né? Nós temos a saída de alarme, ou seja, um relé que, dependendo das configurações, ele vai acionar essa saída. Tá? E tem o comando dos capacitores, onde eu tenho um comum e todos os capacitores, ou seja, aqui eu tenho um comum, certo? Então o chicote fica mais ou menos dessa forma. Tá? Então daqui que eu vou colocar os meus alarmes e as minhas contadoras para acionar as minhas cargas, meus capacitores. E esses são os aspectos de instalação do CM4040, a princípio bem tranquilo. Todos os conectores eles têm parafusos para fixar e não abrir, principalmente com relação aos que tem TC, para não deixar o TC aberto, então parafusa para que ele não saia e não deixe o TC aberto, porque isso pode ter algum certo risco de explosão. Tá? Então não pode deixar o secundário do TC aberto. Bem tranquilo, tá tudo discriminado aqui. Nós estamos agora liberando com os QR Codes, então no QR Code vai dar o acesso direto ao manual da página, onde já vai ter os vídeos, vai ter toda a informação técnica, PWG, toda a documentação desse cara. Então basta acessar o site, olhar no controlador de fator de potência CM4040 e toda a documentação desse carinha vai estar lá, certo? Então essa é a parte onde a gente viu os sensores, viu a questão da instalação, como é que coloca, tamanho do equipamento, como é que faz a instalação mecânica e elétrica do CM4040, certo? Em um próximo vídeo falaremos sobre como dimensionar esses capacitores em função de uma curva, em função de uma medição. Espero vocês até o próximo, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau!